Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Neuza Ferreira dos Santos, nome que aprendi a carregar inteiro depois que perdi o sobrenome que acrescentei quando casei, que é o tipo de detalhe que só aparece quando você está sozinha com os documentos na mão, tentando decidir quem é agora que não é mais quem era. 27 anos, viúva, morando no sítio do Maranhão, que o Antônio e eu compramos juntos, com 3 anos de poupança e um empréstimo que ainda estava sendo pago quando ele morreu, que continua sendo pago por mim, sozinha, com aquela matemática de viúva que você faz todo mês e que fecha por margem pequena se tudo der certo e que não fecha se qualquer coisa der errado. Até agora, tudo deu suficientemente certo. 14 meses de suficientemente certo. Sou viúva de Antônio. Antônio Rodrigues dos Santos, nome que eu completei com o último sobrenome quando casamos, que era gesto de pertencimento que na época parecia pequeno e que depois da morte dele entendi que era o maior que eu havia feito. 32 anos quando foi. Homem de braço forte e de voz baixa, do tipo que não precisava levantar o tom para ser ouvido, porque quando falava as pessoas prestavam atenção antes de decidir. Morreu de infarto que não avisou, que é o tipo mais cruel, não de crueldade com intenção, de crueldade de circunstância que não consultou o que era necessário. Era manhã comum de trabalho na roça, sol de novembro que era forte, mas não mais forte do que sempre foi, e então Antônio parou. Não voltou. Não vou descrever mais do que isso porque algumas coisas pertencem a quem estava lá, e que transformar em narrativa retira algo que não devia ser retirado. O que posso dizer é que era sábado, que estava dentro de casa fazendo almoço, que quando saí para chamar ele para comer, encontrei o silêncio que mudou o formato de tudo que veio depois. O sítio se chama Boa Vista. Não por ironia. A vista é boa de verdade, que é a qualidade que o Antônio verificou antes de comprar, que disse que queria terra onde pudesse olhar para o horizonte sem ter obstáculo entre o olho e o fim do mundo visível. Conseguiu. O sítio fica numa elevação suave que deixa ver o cerrado maranhense se estendendo em 3 direções, com aquela cor de cerrado que é verde dourado, dependendo da hora do dia e da estação. 15 alqueires. Pequeno para fazenda, grande para sítio. Galinheiro que mantive, porque galinha produz ovo, e ovo alimenta e alimentar. É prioridade de quem tem margem pequena. Roça de mandioca, que é trabalho que eu sei fazer, e que o solo da região recebe bem. Pomar de manga e de caju, que o Antônio plantou com aquela perspectiva de longo prazo de homem que plantava para futuro que imaginou que teria. Esse futuro mudou de forma. Mas as árvores continuam produzindo porque a árvore não sabe quando a pessoa que plantou foi embora. Não tenho filho, preciso dizer isso com aquela honestidade que coisas dolorosas merecem antes de continuar. Perdi bebê no 7º mês, 1 ano antes da morte de Antônio, que é tipo de detalhe que a vida coloca em sequência com aquela crueldade de acúmulo que às vezes parece selecionado, mas que é só o que acontece quando você tem azar concentrado em curto período. Menino. Tinha nome, chamaria Davi, que era nome que o Antônio escolheu e que eu aceitei porque quando ele disse o nome, o rosto dele tinha aquela qualidade de quem encontrou coisa certa e que você não interfere em coisa certa. Davi não chegou ao mundo de forma que ficou. Não entrou em detalhes sobre o que aconteceu porque não é necessário. O que é necessário saber é que saiu de dentro de mim e não ficou. E que o espaço que ele não ocupou é espaço que permanece. Antônio segurou minha mão no hospital com aquela firmeza de homem que não sabe o que dizer e que, portanto, faz o que pode fazer com o corpo, que era segurar. 1 ano depois, ele também foi. E fiquei sozinha com o sítio e com os 2 espaços que ninguém mais ocupava. O julgamento chegou de formas variadas.
Vizinha que disse, com aquela voz de solidariedade que tem mais de avaliação do que de cuidado, que era nova demais para estar sozinha em sítio distante e que devia considerar vender e voltar para a cidade onde a família estava. A família estava em São Luís, pais que envelheceram e que achavam que eu devia estar perto deles, irmão que tinha vida organizada e que não precisava de complicação adicional, aquele conjunto de gente que te ama de forma que às vezes pesa mais do que ajuda, porque o amor deles vem embrulhado em opinião sobre o que você devia fazer com a vida. Não vendi. Homem do armazém da cidade que perguntou, numa quinta-feira de compras mensais, se eu já pensava em recasar, que era a pergunta de quem considera a solidão de mulher jovem, problema que precisa de solução rápida, sem entender que solidão e solução não estão necessariamente ligadas da forma que ele supunha. Não respondi. Vizinho de fazenda maior que veio verificar, com aquela cortesia transparente de interesse disfarçado, se eu precisava de ajuda com a roça, que era oferta genuína no conteúdo e que era também avaliação de situação de mulher sozinha, com terra que ele não escondia, que considerava subutilizada. Agradeci e dispensei. Aprendi nesses 14 meses que julgamento de quem não está dentro da situação produz opinião que pertence a quem opina, não a quem está dentro. Que é informação que você pode receber, registrar e deixar no lugar de origem sem carregar consigo. Não me vejo como vítima. Sou mulher tentando resistir com o que tem, que é sítio, é roça, é galinha que bota ovo, é pomar de manga que o Antônio plantou para futuro, que continuou acontecendo mesmo depois que ele foi. A noite da tempestade foi numa sexta-feira de março. Março no Maranhão é fim de inverno, que é nome que região dá para a estação de chuva, que confunde quem vem do sul, mas que faz sentido perfeito para quem cresceu com o calendário de Cerrado, onde água e seca são as duas estações que importam. A chuva começou de tarde, com aquele aviso de céu que fecha rápido. Não o fechamento gradual de chuva que está pensando em chegar, mas o fechamento de chuva que decidiu e que está em movimento. Escureceu antes das 5. Trovejou com aquela insistência de tempestade que fica, que não passa em meia hora. Eu estava na cozinha fazendo jantar para mim, processo simples de mulher que cozinha sem público, que faz suficiente sem excesso, que já aprendeu o tamanho exato de porção que alimenta uma pessoa e que não sobra para endurecer na panela. A batida na porta veio às 7 da noite. Forte, de mão molhada batendo em madeira. Não timidez, urgência. Fui até a porta com aquela cautela de mulher que mora sozinha e que aprendeu que cautela não é paranoia, é prática. Abri. 2. Homem de uns 35 anos, encharcado de cima a baixo com aquele encharcamento de quem estava na chuva tempo demais. Com aquela expressão de cansaço que é de mais do que um dia difícil. Cabelo escuro colado na testa. Roupa que era boa, mas que a chuva tinha tornado irrelevante. Olhos que me olharam de frente com aquela qualidade de pessoa que não pedia, mas que precisava. E do lado dele, segurando a mão com as duas mãos, uma menina. 6 anos, talvez 7. Pequena para a idade, ou eu calculei errado. Cabelo em tranças que a chuva tinha desfeito pela metade, com aquelas mechas soltas que chuva sempre acha primeiro, vestido encharcado, olhando para mim com expressão que não era de medo, era de avaliação. De criança que aprendeu a avaliar situação nova antes de decidir o que sentia sobre ela. Desculpe o horário, disse o homem, voz baixa com aquela rouca de quem estava com frio há tempo. A estrada está intransitável. A caminhonete atolou 2 quilômetros daqui. Vi a luz da sua casa. Olhei os dois. Chuva que não mostrava sinal de parar. Menina que estava tremendo levemente com aquele tremor de criança que não admite que está com frio porque admitir parecia fraqueza. Abri mais a porta. Entrem, disse, que era a única resposta que cabia naquele momento. Não era o silêncio vazio de casa de viúva sozinha. Quando eles entraram pela primeira vez em 14 meses, era o silêncio de uma casa que estava com gente dentro.
Que a diferença que você só percebe quando acontece, que silêncio de presença é diferente de silêncio de ausência, mesmo quando os dois são silêncio. Eram pessoas, molhadas e cansadas e desconhecidas, mas pessoas. E a casa soube antes de mim. Mandei os dois para o banheiro, não de forma elaborada, de forma prática, que era a única forma que situação prática pedia. Peguei toalhas do armário, uma grande para o homem e uma menor, que era a menos áspera que eu tinha para a menina, e indiquei o banheiro com aquela objetividade de quem está resolvendo o problema imediato antes de qualquer outra coisa. A menina foi primeiro. O homem ficou do lado de fora do banheiro esperando com aquela postura de quem estabeleceu o protocolo de não deixar a filha sozinha em lugar desconhecido e que mantinha o protocolo mesmo com a polidez de não entrar onde não foi convidado. Fui buscar roupa. Não tinha roupa de homem. O que sobrou do Antônio, eu havia dobrado e guardado com aquele cuidado de coisa que você não sabe ainda o que fazer, mas que não consegue jogar fora. 2 camisas, uma calça de trabalho. Guardei por 4 meses antes de entender que guardar era forma de não decidir, e que não decidir não era o mesmo que decidir, que era só postergar. Depois doei tudo para a igreja da cidade. Não tinha roupa de homem, mas tinha bermuda de tecido e camiseta larga que eram meus e que resolveriam enquanto a roupa dele secava. Tamanho largo. Antônio era de ombros largos. Eu não. Então, o que sobrou não era do tamanho certo de qualquer jeito. Para a menina tinha opção melhor. Guardava roupas que comprei na época da gravidez, que eram de criança, para a fase que Davi nunca chegou. Não desfiz delas por razão que não queria examinar muito de perto. Ficaram no fundo do armário do quarto, que seria dele, que virou quarto de armazenamento depois. Peguei vestidinho de algodão azul e shorts com elástico, tamanho de 5, 6 anos, que era próximo do que a menina parecia ter. Bati na porta do banheiro. Tem roupa aqui para você. Deixei dobrada no chão. E para o seu pai quando você terminar. Não respondei imediatamente. Depois, com a voz de criança que estava decidindo se falava ou não, obrigada. Voltei para a cozinha e aumentei a quantidade do jantar, que era arroz e feijão e ovo, o jantar de sempre, suficiente para uma, que precisava virar suficiente para 3, sem fazer alarde de não ter planejado para 3. Acrescentei mais arroz na panela, fritei mais ovos. Tinha manteiga de carro que era boa com arroz e que eu reservava para quando queria algo melhor do que o habitual. Naquele jantar, queria algo melhor do que o habitual. Não de recepção performática, de instinto de quem estava recebendo gente na casa pela primeira vez em 14 meses e que o instinto de hospitalidade estava acordando antes que a cabeça tivesse tempo de calcular. A menina saiu do banheiro com o vestidinho azul, que ficou um pouco grande, mas que era roupa seca e que era o que importava. O cabelo molhado estava solto, desfeitas as tranças que a chuva começou a desfazer. Ficou na porta da cozinha me olhando com aquela avaliação dela. Pode sentar ali, disse, indicando a cadeira da mesa. O jantar está quase pronto. Ela foi até a cadeira e sentou com aquela postura ereta de criança que foi ensinada a se sentar direito e que aplicava o ensinamento mesmo encharcada e cansada em casa de desconhecida. Como você se chama? Disse. Manu, disse. Pausa. Emanuela. Mas todo mundo fala Manu. Eu sou a Neuza. Eu sei, disse ela. Vi placa na porteira quando a gente passou. Dizia Sítio Boa Vista. Neuza F. Santos. Fiquei olhando para ela. Você leu a placa de noite na chuva? Eu leio rápido, disse. Sem vaidade, como informação. O homem saiu do banheiro com a bermuda e a camiseta larga, que ficavam grandes, mas que eram secas. Entrou na cozinha com aquela presença de quem está verificando o ambiente antes de se instalar nele. Não de paranoia, de atenção, de pessoa que aprendia o espaço antes de ocupar. Lucas, disse. Estendeu a mão. Apertei. Mão firme com aquele calo específico de quem trabalha com ferramenta por anos. Não de exibição, de resultado de trabalho real. Neuza, disse. Eu sei,
disse Manu da cadeira. Eu contei. Lucas olhou para a filha com expressão de pai que conhecia aquele tipo de comentário e que tinha relação estabelecida com ele. Contou antes de eu perguntar, disse para ela. Você ia perguntar, disse Manu. Eu economizei tempo. Olhei os dois naquele intercâmbio. Havia naquele fragmento de dinâmica entre pai e filha alguma coisa que era de longa prática. A familiaridade de dois que já trocaram aquele tipo de conversa muitas vezes, que tinham um código próprio de comunicação desenvolvido pelo tempo que passaram juntos. Sentem, disse. O jantar está pronto. Comemos com aquele silêncio de 3 pessoas que não se conhecem em torno de mesa. Não silêncio de desconforto. Silêncio de 3 pessoas focadas em comida que precisavam, que é a diferença real. Manu comeu com atenção de criança que estava com fome de verdade e que não tinha energia de sobra para etiqueta além do mínimo. Lucas comeu com aquela moderação de homem que estava com fome, mas que não queria demonstrar o tamanho da fome por questão de postura. Depois da segunda porção que servi sem perguntar, servi porque estava claro que precisavam. E perguntar antes de servir seria colocar o protocolo de cortesia acima da necessidade óbvia. Lucas disse, obrigado, pela comida, pelo abrigo, pelo que você não precisava fazer. Na roça do Maranhão, você abre porta para quem bate na chuva, disse, é o que se faz. Nem sempre as pessoas fazem o que se faz, disse, com aquela qualidade de frase de quem estava dizendo coisa aprendida de experiência e não de teoria. Fiquei com aquilo sem responder. Manu estava olhando para mim com aquela avaliação dela de novo. Você mora sozinha aqui? Disse. Manu, disse Lucas, com aquela entonação de pai que estava marcando o limite de pergunta. Não tem problema, disse. Olhei para ela. Moro sozinha, faz 14 meses. Por quê? Disse Manu. Meu marido morreu. Ela ficou com aquilo. Não de desconforto, de processamento. De criança que recebia informação pesada e que estava organizando antes de responder. O meu marido não morreu, disse por fim, mas minha mãe foi embora. Lucas ficou completamente imóvel por um segundo. Depois disse, com voz que estava calibrada, para não revelar o que estava sentindo. Manu, é verdade, disse ela. Sem agressividade, sem drama, simplesmente verdade de criança que não entendia por que verdade precisaria de filtro. O silêncio que veio depois era diferente dos anteriores. Naquela noite, arrumei o quarto de armazenamento para eles. Tinha cama de casal que ficou depois. E colchão de solteiro dobrado encostado na parede que nunca foi usado porque Davi não chegou a usá-lo. Coloquei o colchão no chão do lado da cama com aquela arrumação prática de solução provisória que era suficiente. Peguei lençol do armário. Colcha mais pesada porque noite de março com chuva esfriava. Manu entrou no quarto e ficou parada olhando ao redor. Havia no quarto ainda a presença de quando foi quarto de armazenamento. Caixas no canto, coisa que ficou sem lugar depois que reorganizei a casa. Mas tinha cama, e tinha colchão, e tinha cobertor, e era seco. Está bom, disse Manu, com aquela seriedade dela de quem estava fazendo avaliação real e não sendo educada. É provisório, disse. Provisório é diferente de ruim, disse ela. Olhei para ela. 8 anos, calculei revisando. Mais velha do que pensei, porque tinha aquele porte de criança que não cresceu muito em altura, mas que cresceu muito em outro jeito. Pensamento de 8 anos que parecia demais. É diferente mesmo, concordei. Lucas ficou na porta do quarto depois que a Manu deitou, que dormiu com aquela rapidez de criança exausta, que não tinha mais energia para ficar acordada por esforço de vontade. Eu preciso ir ver a caminhonete amanhã cedo, disse Lucas, baixo, para não acordar ela. Provavelmente posso desatolhar sozinho quando a chuva parar. A chuva de março no Maranhão não para antes de 2 dias, disse. Quando começa assim, fica. Ficou quieto. Então vou incomodar mais do que pretendia. Não está incomodando, disse, que era verdade que saiu antes de eu verificar se queria que saísse.
Tem café às 6. A roça precisa de verificação depois de chuva forte. Se quiser ajudar, ajuda. Se não quiser, não precisa. Ele me olhou por um segundo com aquela expressão de avaliação que eu tinha visto nele desde que entrou, de homem que estava lendo situação antes de posicionar. Obrigado, disse por fim. Boa noite, disse. Fui para o meu quarto. Deitei. Ouvi o barulho da chuva no telhado com aquela constância de chuva de 2 dias que Nilda, não, que eu, sabia reconhecer. E ouvi, além da chuva, a respiração diferente de casa com gente. Não era o silêncio vazio de casa de viúva. Era silêncio de casa com presença. E presença, mesmo de 2 desconhecidos encharcados que apareceram na tempestade. Era coisa diferente de ausência de forma que o corpo percebeu antes da cabeça. Que eu precisei de um momento para decidir o que fazer com aquela percepção. Decidi não fazer nada, só deixar ser o que era casa com gente dentro pela primeira vez em 14 meses. A chuva durou 2 dias e meio, não de forma que parava e voltava. De forma de chuva de março que instalou e que ficou com aquela constância de coisa que não tem pressa porque tem tempo. Não tempestade constante, mas chuva firme que alternava com trégua de 1 hora que depois voltava como se a trégua fosse só pausa de respiração. Lucas foi ver a caminhonete no 2º dia. Voltou com roupa enlameada até o joelho e com expressão de homem que fez avaliação técnica e chegou em conclusão. Precisa de guincho, disse, ou de 2 dias de sol que seque o barro. Sol de 2 dias depois de chuva de março leva 1 semana, disse. Então, é o guincho. O seu Tarcísio na cidade tem serviço de guincho, mas com a estrada assim, ele não sai antes de amanhã no mínimo. Lucas ficou olhando para a estrada encharcada com aquela expressão de quem estava calculando variáveis. Mais um dia então, disse. Mais um dia, confirmei. Havia algo na forma que ele disse aquilo. Não de problema, de constatação. De homem que aceitava o que era sem fazer drama do que era. Que era a qualidade que eu notei nele desde a primeira noite e que continuava notando cada vez que aparecia. Naquele 2º dia, Lucas foi para a roça. Não pedi. Ofereceu da forma que ofereceu na noite anterior, com aquela direteza de pessoa que prefere fazer do que ficar dentro de casa esperando. Fui junto. A roça, depois de chuva forte, pedia verificação específica. Mandioca que podia ter encostado com força do vento, canteiro de tempero que a água podia ter alagado, o galinheiro que precisava de verificação de drenagem. Trabalhamos sem conversa excessiva, que era jeito de trabalho que eu preferia. Não silêncio hostil, silêncio de 2 que estavam fazendo coisa e que conversa vinha quando tinha coisa a dizer, que é ritmo de trabalho honesto que nem todo mundo consegue ter. Lucas tinha. Verificava o que precisava ser verificado, com aquela competência de quem entendia de roça sem precisar ser ensinado. Não de todas as especificidades do meu sítio, mas da lógica geral de terra trabalhada, que era conhecimento de quem tinha trabalhado terra antes. Em determinado momento, ele ficou parado olhando o pomar de manga com a expressão de quem estava lendo alguma coisa. Esse pomar foi plantado faz quanto tempo? Disse. 6 anos o mais velho, 3 o mais novo. Quem plantou? Pequena pausa antes de responder. Meu marido. Ele acenou com a cabeça. Plantou bem, disse. O espaçamento está certo para esse tipo de solo. A inclinação do terreno ajuda na drenagem. Uma pausa. Homem que entende de terra. Entendia, disse. Entendia, ele repetiu, com aquela correção de tempo verbal que era de respeito, não de descuido. Voltamos ao trabalho. Manu passou o 2º dia explorando. Não de forma que precisava de supervisão, de forma de criança, que estabelecia o mapa mental do espaço com aquela metodologia que ela tinha de tudo, que era de observação antes de ação. A vi da janela da cozinha, no meio da manhã, parada na frente do galinheiro, olhando as galinhas com aquela concentração séria dela. Depois de uns 10 minutos, foi buscar punhado de milho no pote que ficava do lado do galinheiro.
que ela encontrou sem que ninguém mostrasse, o que me disse que havia verificado o pote antes e que esperou o momento certo de usar. Espalhou o milho com aquele gesto de quem estava fazendo coisa pela primeira vez, mas que observou suficientemente bem para fazer com jeito. As galinhas vieram. Manu ficou observando as galinhas com aquela expressão de satisfação contida de criança que não demonstrava entusiasmo excessivo, mas que estava satisfeita do mesmo jeito. Fui até ela na hora do almoço. Você alimentou as galinhas, disse. Precisavam de milho, disse ela. O pote estava do lado, então era para ser usado. Era para ser usado, confirmei. Obrigada. Ela ficou me olhando por um segundo. Você não tem filho, disse. Não era pergunta. Não tenho, disse. Por causa do marido que morreu? Perdi um bebê antes do marido morrer, disse, que era a resposta mais completa do que precisava dar, mas que de alguma forma era a resposta certa para aquela criança específica que merecia a resposta real. Ela ficou com aquilo. 2, disse por fim. 2 o quê? Você perdeu 2. Fiquei olhando para ela. Perdi 2, disse. Isso é muito, disse Manu, sem pena performática, com reconhecimento simples de quem estava nomeando coisa que era real. É muito, concordei. Ela voltou para olhar as galinhas. As galinhas vão botar ovo amanhã cedo, disse. Posso ir buscar? Pode ir buscar, disse. Naquela tarde, Lucas consertou a cerca do lado norte. Não pedi. Encontrou o problema enquanto verificava o terreno e foi buscar as ferramentas que estavam no barracão sem perguntar onde estavam as ferramentas. O que me disse que tinha passado pelo barracão antes e que sabia o que estava onde. Observei por um tempo da distância, com aquela avaliação de dona de terra que verifica o que está sendo feito no próprio terreno. Fazia certo. Não do jeito que o Antônio fazia. Cada homem que trabalha cerca tem jeito próprio de apertar arame e de fixar grampo. Mas o resultado era resultado de quem sabia o que estava fazendo. No fim do dia, quando o sol começou a baixar com aquele laranja de fim de tarde de cerrado que o Antônio sempre parava para ver, parei o pensamento. Voltei para a cozinha. Na terceira noite, depois que Manu dormiu, Lucas e eu ficamos na varanda. Não de planejamento, de coincidência de 2 que saíram para tomar ar depois do jantar e que o ar da varanda era o mesmo ar. A chuva tinha aliviado. Não parado completamente, mas o ritmo havia mudado para garoa leve, que era diferente de chuva de verdade. Ficamos em silêncio por um tempo, com aquele silêncio que era de adultos, que podiam ficar quietos, sem que quieto precisasse ser preenchido. Depois ele disse, eu preciso explicar alguma coisa. Olhei para ele. Não precisa, disse. Não me deve explicação. Não é questão de dever, disse, com aquela voz baixa de homem que havia pesado o que ia dizer antes de dizer. É questão de que você nos recebeu e que continuou recebendo e que acho que você merece saber com quem está lidando. Fiquei quieta esperando. A mãe da Manu não morreu, disse. Ela foi embora. Escolheu ir. E pausa com aquela textura de silêncio que é de dor que já foi processada, mas que não desapareceu, que ficou como parte da composição. Há 1 ano e 4 meses. Ficou com o número no ar entre nós. 14 meses, disse. 14 meses, ele confirmou. Com o olhar de quem percebeu que o número coincidia com o número que eu havia mencionado na primeira noite. 14 meses. Ele e eu no mesmo período de tempo de reconstrução, por razões completamente diferentes, no mesmo ponto de estar tentando continuar. Eu saí da cidade onde morávamos, disse Lucas, com a Manu. Não estamos fugindo de nada ilegal. Me olhou com aquela direteza dele. Sei que a comunidade já está perguntando. Ouvi quando fui buscar mantimento na venda hoje. O interior pergunta, disse. Pergunta, concordou. Estamos viajando porque eu precisava de distância da vida que era e que deixou de ser. E porque a Manu precisava de espaço para se tornar quem vai ser, sem ficar no lugar onde todo mundo sabia o que aconteceu com a mãe dela. Fiquei com aquilo. Ela sabe que a mãe foi embora? Sabe. Expliquei o melhor que consegui para a criança de 6 anos.
que era a idade dela quando aconteceu. Uma pausa. Ela pergunta às vezes, respondo o que posso responder honestamente. E o que você não pode responder honestamente? Ficou em silêncio por um momento. Por quê? Disse. Que é a pergunta que ela não faz mais, mas que vai fazer de novo quando tiver idade de fazer direito. Olhei para o cerrado escurecido com aquela garoa leve que restou da chuva. Meu marido não escolheu ir, disse, mas o bebê que perdi também não escolheu. Uma pausa. Existem perguntas de por que não tem resposta que fecha. Você aprende a carregar a pergunta aberta. Ele me olhou. Como você aprende isso? Não aprende de vez, disse. Vai aprendendo aos poucos. Cada dia que você continua e que a pergunta continua aberta, é dia que você aprendeu um pouco mais a carregar. Ficou quieto por longo tempo. Depois disse, a caminhonete vai sair amanhã. Se o seu Tarcísio vier, disse. Se vier. Ficamos mais um tempo na varanda com a garoa e o cerrado, e o silêncio de dois que haviam compartilhado, coisa que não era leve, e que estavam deixando o peso assentar antes de voltar para dentro. Na manhã do terceiro dia, Manu foi buscar os ovos. Como tinha dito que ia fazer. Voltou com 6 ovos nas 2 mãos juntas, com aquele cuidado de criança transportando coisa frágil. Com aquela concentração de quem não vai deixar cair, porque decidiu que não vai deixar cair. Chegou na cozinha e colocou os 6 ovos na borda da pia, com precisão de quem os posicionou para não rolar. 6, disse. 6 é boa quantidade, disse. Posso fazer ovo mexido, disse. Olhei para ela. Você sabe fazer ovo mexido? Aprendi com o meu pai. Ele ensinou porque dizia que todo mundo precisava saber fazer pelo menos 3 coisas na cozinha. E ovo mexido era a primeira. O que são as outras 2? Arroz e macarrão, disse. Mas o arroz dele fica duro às vezes. Ouvi Lucas na porta da cozinha. Ele estava lá, tinha ouvido, e havia naquele rosto dele a expressão de pai que ouvia filho falar dele, de forma que era ao mesmo tempo afetuosa e honesta sobre deficiência. O arroz melhorou, disse ele. Melhorou um pouco, disse Manu. Comemos ovo mexido que Manu fez com supervisão minha, que era supervisão de quem observava sem intervir a menos que fosse necessário, porque criança que está aprendendo precisa de espaço para errar antes de precisar de correção. O ovo ficou bom. Ela sabia bater ovo, sabia o ponto de retirar do fogo, sabia salgar na medida, que é a parte que a maioria dos adultos erra antes de aprender. Comemos os 3 com aquele silêncio de refeição que era diferente do silêncio da primeira noite, não de desconhecidos em torno de mesa, mas de 3 que estavam ficando menos desconhecidos a cada refeição, que é o que refeição compartilhada faz quando você deixa. O seu Tarcísio chegou naquela tarde. Caminhonete com guincho que ele operava com aquela competência tranquila de quem havia tirado o veículo de barro tantas vezes que era processo automático. Fui junto com Lucas porque a caminhonete era no meu terreno de acesso, que era meu quintal de entrada, e porque ia lá de qualquer jeito. Demorou 40 minutos. A caminhonete saiu do barro com aquele som de sucção de lama que se solta de forma que é ao mesmo tempo constrangedora e satisfatória de ouvir. Lucas verificou o veículo. Ligou, funcionou. Ficou parado do lado da caminhonete olhando para ela por um segundo. Depois olhou para mim. Obrigado, disse. Por tudo. Não foi nada que não fizesse de novo, disse. Ficou quieto por um momento. A Manu gostou daqui, disse, com aquela voz de quem estava dizendo coisa pequena que carregava coisa maior. Ela é boa companhia, disse. E trabalha. Uma expressão passou pelo rosto dele, não de sorriso completo, mas a versão dele de sorriso, que era canto de boca que levantava levemente com aquela contenção de homem que não distribuía expressão sem razão. Trabalha, confirmou. Ficamos em silêncio por um segundo. Estão indo hoje? Disse. Precisamos continuar, disse, com aquela voz de quem havia estabelecido que era o que era, mas que talvez não estivesse completamente certo de que era. Entendo, disse. Voltei para casa.
Manu estava na varanda quando voltei, sentada na cadeira de palha, com os pés balançando, olhando para o cerrado, com aquela expressão séria dela de quando estava pensando em coisa que não ia comunicar imediatamente. A caminhonete está funcionando, disse. Está, disse. Ficou quieta. Nós vamos embora, disse. Não era pergunta. Seu pai disse que precisam continuar viagem. Eu sei. Uma pausa. Mas eu não quero ir. Fiquei parada. Por quê? Porque aqui é bom, disse, com aquela simplicidade de criança que nomeia o que sente antes de aprender a complicar com elaboração. E porque você fica sozinha quando a gente for, e isso não é bom. Fiquei olhando para ela. Criança de 8 anos, que havia estado aqui 2 dias e meio e que havia calculado a solidão da casa com aquela precisão de quem prestou atenção. Eu fico bem, disse. Fico bem é diferente de estar bem, disse ela, com aquela sabedoria que às vezes aparecia dela de forma que me fazia esquecer a idade. Fiquei com aquilo. Lucas apareceu na porta da varanda. Olhou para a filha. Olhou para mim. O que passou pelo rosto dele naquele momento era a expressão de homem que estava em cruzamento, de quem chegou em ponto onde a próxima decisão podia ir em mais de uma direção e que a direção importava. Manu, disse. Eu sei, disse ela, mas pergunta mesmo assim. Ele ficou olhando para a filha por um segundo. Depois olhou para mim. Lucas perguntou. Não de forma elaborada, de forma direta, que era o jeito dele de fazer qualquer coisa que decidia fazer. Você precisaria de ajuda na roça? Disse. Estava na varanda com Manu, sentada na cadeira, e eu de pé. E a pergunta ficou no ar entre os três, com aquela qualidade de pergunta que tem mais dentro do que as palavras mostram por fora. Fiquei com ela por um segundo. Era pergunta prática com resposta prática. Precisava de ajuda na roça ou não precisava? A resposta honesta era que precisava, que sítio de 15 alqueires com uma pessoa era trabalho que extrapolava o que uma pessoa conseguia fazer no ritmo certo. Tinha coisas que eu fazia no ritmo possível em vez do ritmo certo porque era o que tinha. Mas a pergunta também tinha outra camada, e as duas camadas precisavam de resposta. Precisaria, disse. A roça está abaixo do que deveria estar porque não tenho braço suficiente. Pausa. Mas não posso pagar o que trabalho de roça pede. Minha margem não abre para isso agora. Não estou pedindo pagamento, disse Lucas. Estou propondo troca. Trabalho na sua roça, você nos deixa ficar enquanto precisamos ficar. Uma pausa. Manu precisa de lugar estável por um tempo. E eu preciso de trabalho que faça sentido enquanto decido o próximo passo. Olhei para Manu, que estava me olhando com aquela avaliação dela de canto de olho, fingindo olhar para o cerrado, mas monitorando minha expressão com aquela competência de criança que aprendeu a ler adulto. Por quanto tempo? Disse. Não sei dizer com precisão, disse Lucas. Que é resposta que entendo que pode não ser suficiente para você. É resposta honesta, disse, que às vezes vale mais que precisão. Ficou me olhando. Então, disse, pensei no Antônio por um segundo. Não de comparação, de consulta interna de mulher que havia construído coisa com homem e que sabia o que precisava saber sobre o que era real e o que não era. Lucas não era o Antônio. Ninguém seria. Mas era homem que consertou cerca sem ser pedido, que trabalhou a roça no dia de chuva, que tinha filha que buscava ovo às 6 da manhã e que fazia ovo mexido no ponto certo. Fica, disse. Tem quarto que estava sobrando de qualquer jeito. Manu soltou um som que não era palavra, mas que era o equivalente sonoro de satisfação que ela permitia que escapasse. Lucas a olhou de lado. Você sabia que eu ia perguntar, disse para ela. Eu disse que perguntasse, disse ela. É diferente de saber. Nos dias seguintes, estabelecemos ritmo, não de negociação explícita, de ajuste orgânico, que acontecia quando pessoas que precisavam trabalhar juntas encontravam o ritmo natural do trabalho conjunto. Lucas acordava às 5:30, eu às 6, Manu às 7, que era o horário razoável de criança sem escola que não precisava de madrugada. O café eu fazia.
Era minha cozinha e eu sabia onde cada coisa ficava. Lucas trouxe café da cidade quando foi buscar mantimento e disse que era jeito dele de contribuir com o que estava consumindo. Discuti por um segundo antes de aceitar, porque discutir mais seria protocolo desnecessário. A roça ficava com os dois de manhã. Descobri que trabalhar com outra pessoa, depois de 14 meses de trabalho solitário, tinha qualidade diferente que eu tinha esquecido como era. Não de dependência, de complemento. Você faz parte e a outra pessoa faz parte, e o resultado é mais do que a soma das partes, porque tem ritmo de 2 que uma pessoa sozinha não consegue ter. Lucas verificou o sistema de irrigação da mandioca no 3º dia. Está entupido em 2 pontos, disse. Eu sei, disse. Não consegui limpar sozinha com o ângulo do cano. Conserto hoje, consertou. O que eu tinha deixado acumular como problema de angulação difícil, ele resolveu em 40 minutos com a ferramenta certa e a posição certa de 2 braços que alcançavam onde um não chegava, que era metáfora que não precisei nomear, mas que ficou. A comunidade falou que era inevitável e que eu sabia que era inevitável e que saber de antemão não tornava mais fácil quando chegava, mas tornava menos surpreendente. A dona Raimunda da propriedade vizinha apareceu na quinta-feira com ovos que não precisavam ser trazidos. Ela nunca trazia ovos, tinha galinhas, mas nunca trazia. E com aquela expressão de visita que não era de ovos. Aceitei os ovos. Ofereci café. Ela sentou na mesa da cozinha e ficou olhando ao redor com aquela avaliação de interior que registrava detalhe antes de falar. Soube que você está com um homem trabalhando aqui, disse. Com aquela voz de quem apresentava informação como se fosse neutra quando não era. Está, disse. Passante que ficou para ajudar na roça. De onde ele é? Do Pará originalmente, disse. Estava viajando com a filha. A filha está onde enquanto ele trabalha? Comigo ou pela propriedade, disse. Depende do dia. Dona Raimunda ficou quieta por um segundo, mastigando o café e a informação. Você sabe quem ele é de verdade? Disse. Sei o que ele me contou, disse. E sei o que vi nos 3 dias que estão aqui. Uma pausa. Homem que conserta cerca sem ser pedido e que tem filha que faz ovo mexido no ponto certo não é motivo de preocupação, Dona Raimunda. Ela ficou me olhando. Você é nova demais para estar sozinha aqui, disse. Foi o que sempre falei. Com respeito, disse, com aquela firmeza que aprendi a ter ao longo de 14 meses. Eu não preciso ser acompanhada para ser segura. Preciso ser cuidadosa, que é diferente e que eu sou. Mela foi embora com os ovos dela, que deixou por protocolo de visita. Lucas estava no barracão quando ela saiu e me olhou quando voltei. Ela vai contar para todo mundo o que viu, disse. Já está contando enquanto vai andando pela estrada, disse. Ele ficou com aquilo. Posso fazer isso mais difícil para você, disse, com aquela honestidade direta. A presença de homem desconhecido na propriedade de viúva jovem é tipo de coisa que interior transforma em narrativa. Interior transforma qualquer coisa em narrativa, disse. A questão é o que você faz enquanto a narrativa corre. Pausa. Eu sei o que é verdade, você sabe. A Manu sabe. O resto é ruído de fundo. Ele me olhou por um momento. Você é mais firme do que parece, disse. Pareço o quê? Disse. Parece jovem demais para tanto, disse. Que era a resposta honesta que ele deu sem calcular demais se devia dar. Fiquei nova demais para tanto cedo demais, disse. Adaptei. Manu encontrou o quarto de Davi na 2ª semana. Não de forma que eu planejei que encontrasse. Ela estava explorando a casa com aquela metodologia dela de verificar cada espaço disponível, e a porta do quarto estava apenas encostada, não trancada, que era a forma que eu mantinha para não ter que decidir o que fazer com o quarto, que era não decidir, que é diferente de decidir, mas que produz resultado. Ela abriu, olhou. Voltou para me encontrar na cozinha com aquela expressão séria dela, de quem tinha informação, mas que estava calculando como apresentar. Tem um quarto pequeno com coisa de bebê, disse. Fiquei parada por um segundo. Tem, disse. Não é o mesmo que o quarto onde a gente dorme.
Não é o mesmo quarto. É do bebê que você perdeu, disse. Não era pergunta. Era a conclusão que ela chegou antes de perguntar, com aquela lógica dela de montar peças antes de apresentar resultado. É, disse. Ficou quieta por um momento. Você não consegue arrumar porque parece desistir de verdade, disse, que era a leitura mais precisa que alguém havia feito sobre aquele quarto em 14 meses, incluindo eu mesma que sabia, mas não havia nomeado tão diretamente. Não consegui ainda, disse. Ela ficou me olhando. Quando você conseguir, disse, eu ajudo se você quiser. Fiquei olhando para a criança de 8 anos que estava me oferecendo ajuda com coisa que adultos ao meu redor não haviam sabido nomear corretamente. Por que você faria isso? Disse. Porque às vezes é mais fácil fazer coisa difícil com alguém do lado, disse. Meu pai disse isso quando me ajudou a arrumar as coisas da minha mãe que foram embora. Fiquei com aquilo. 2 pessoas que perderam de formas diferentes. Ela, a presença que foi embora por escolha, eu, a presença que foi por ausência permanente. As 2 com quarto que não conseguiam arrumar por razões que eram diferentes, mas que chegavam no mesmo resultado. Quando eu estiver pronta, disse, eu te falo. Ela acenou com a cabeça, voltou para o quintal. Na 3ª semana, Lucas me contou mais. Não de vez. Da mesma forma que tudo se revelava naquele sítio, em pedaços que chegavam quando o momento estava certo. Estava consertando a porteira do pomar quando falou. Eu tinha fazenda, disse, sem preâmbulo, sem preparação. No Pará, 15 anos construindo, gado, soja, manejo sustentável que eu fiz questão de implementar porque achava que era o certo. Continuei trabalhando do meu lado, que era o jeito certo de receber esse tipo de revelação, sem parar o que estava fazendo, sem transformar em evento. A Cláudia, a mãe da Manu, foi para a cidade para visitar a família. Não voltou. Mandou mensagem dizendo que não conseguia mais. Uma pausa com aquela textura de dor que ficou como parte da composição. Não havia briga. Não havia traição que eu soubesse. Havia mulher que foi, e que o que ela foi, eu nunca entendi completamente. Você ainda não entendeu, disse. Não era pergunta. Não entendi, disse. E talvez não entenda, que é a parte mais difícil. Não de raiva que não tem destino, mas de pergunta que não tem resposta que fecha. Parei de trabalhar por um segundo. Você disse a mesma coisa que eu disse para você na varanda, disse. Ouvi o que você disse e reconheci, disse. Que é quando você sabe que alguma coisa é verdade. Quando você ouve e reconhece antes de raciocinar. Ficou quieto por um momento. Vendi a fazenda no Pará, disse. Porque era a terra que construímos os 2 e que ficar lá sozinho era ficar dentro de coisa que havia parado de ser o que era. A Manu precisava de escola nova, de lugar novo, de não ter todo mundo sabendo o que aconteceu com a mãe dela. E você precisava de lugar novo também, disse. Precisava, confirmou. Você tem destino? Disse. Tinha um plano vago de tentar o Nordeste, disse. Terra diferente, clima diferente, lugar onde ninguém sabia quem eu era. Uma pausa. A caminhonete atolou antes de eu descobrir onde exatamente. Olhei para a porteira que estávamos consertando. O Nordeste é bom para terra de médio porte, disse. Se você está pensando em retomar produção. Estou pensando, disse. Ainda sem forma definida. Forma vai chegando, disse. Você fica parado e a forma chega. Ele me olhou. É assim que aconteceu com você? É assim que ainda está acontecendo, disse. 14 meses e ainda estou deixando a forma chegar. Naquela noite, Manu dormiu mais cedo do que de costume. Tinha trabalhado no galinheiro de tarde, com aquela energia de criança que, quando encontra a tarefa que quer fazer, não para no meio. Lucas e eu ficamos na mesa da cozinha depois do jantar, sem assunto específico. Com café, com o silêncio de 2 que estavam ficando confortáveis, com o silêncio um do outro, que é processo que leva tempo e que acontece sem que você perceba exatamente quando aconteceu. A comunidade vai continuar falando, disse ele por fim. A comunidade vai continuar falando enquanto tiver o que falar,
disse. Quando deixar de ser novidade, vai falar de outra coisa. E se demorar para deixar de ser novidade? Olhei para ele. Por que demorou mais do que pensava para ir embora? Disse, diretamente, que era o jeito que a situação merecia. Ele ficou com a pergunta. Por que a Manu está bem aqui? Disse por fim. Que era parte da resposta, mas que pelos dois saberem, era também menos do que a resposta completa. Só a Manu? Disse. Ficou em silêncio por um tempo. Não só a Manu, disse. Fiquei com aquilo. O sítio precisava de trabalho que eu não estava conseguindo fazer sozinha, disse. E você precisava de trabalho que fizesse sentido. E a Manu precisava de lugar estável. Uma pausa. E eu precisava que a casa parasse de ter esse silêncio de lugar que não tem ninguém. E agora? Disse ele. Agora o silêncio é diferente, disse, que já é alguma coisa. Ficamos em silêncio por mais tempo, que era silêncio de tipo diferente de qualquer silêncio que existia naquela casa antes, e os dois sabíamos que era diferente. E deixamos ser diferente sem precisar nomear mais do que o necessário. Capítulo 5. O que cresce no silêncio diferente. Abril chegou com o sol que março prometia. No Maranhão, quando o inverno termina de verdade, o cerrado muda de cor de forma que você nota mesmo quando estava prestando atenção em outra coisa. O verde escuro de estação de chuva vai dando lugar ao dourado de transição. A vegetação que cresceu bem durante os meses de água começa a se consolidar, e o sol tem aquela qualidade diferente de quando está voltando com força depois de período de compartilhar o céu com nuvem. O sítio respondeu ao trabalho das últimas semanas, não de transformação espetacular, de forma de terra bem cuidada, que vai mostrando o resultado no ritmo que resultado vem, que é ritmo lento e constante que você só percebe comparando o que era com o que está. A roça de mandioca estava mais densa e mais uniforme, depois que Lucas corrigiu o espaçamento das fileiras que eu tinha deixado ficar irregular. O pomar estava podado com critério que aumentaria a produção do próximo ciclo. O galinheiro produzia mais ovo, não por razão mística, por razão de manejo melhor que Manu havia assumido com aquela propriedade de quem encontrou responsabilidade e que a levava a sério. 6 galinhas produzindo regularmente era a diferença de 2 ovos a mais por dia, que parece pouco, e que não é pouco quando você conta cada recurso. Manu foi para a escola na segunda semana de abril, não escola formal. A escola municipal ficava a 6 quilômetros pela estrada, distância que Lucas fazia de caminhonete nas manhãs de segunda a sexta, com aquela rotina de pai que estabelece estrutura mesmo quando a estrutura era nova. Antes do primeiro dia, Manu ficou na beira da mesa do café com aquela postura de quem tinha coisa a dizer, mas que estava escolhendo como dizer. Eu não gosto de escola nova, disse por fim. Você foi em escola nova antes, disse Lucas. Fui, depois que a mãe foi. Na cidade onde ficamos 3 meses. Uma pausa. As crianças perguntam coisa. Que tipo de coisa? Disse. De onde você veio? Por que veio? Onde está sua mãe? Fiquei quieta ouvindo os dois. O que você vai responder se perguntarem? Disse Lucas. Vou dizer que vim do Pará, que vim porque mudamos e que minha mãe foi embora. Ela me olhou. É verdade, não vou mentir, mas não gosto de responder. Não é obrigação responder tudo que perguntam, disse. Ela me olhou. Existe diferença entre não mentir e contar tudo para qualquer um. Você pode dizer que prefere não falar sobre isso e ponto. Ela ficou com aquilo. Você faz isso? Disse. Faço quando preciso. Com o quê? Disse. Com o bebê que perdi, disse. Com o Antônio. Quando alguém pergunta de forma que não merece resposta completa, eu respondo o mínimo honesto e mudo de assunto. Manu ficou me olhando com aquela expressão de quem estava arquivando instrução para uso futuro. Mínimo honesto, repetiu. Mínimo honesto, confirmei. Lucas me olhou por cima da cabeça de Manu com aquela expressão dele de canto de boca, que era a versão dele de gratidão, que não ia em palavra. Manu voltou da primeira semana de escola diferente.
Não de forma dramática, de forma de criança, que processou experiência nova e que chegou do outro lado com conclusão. Na sexta-feira, no jantar, ela disse: tem uma menina que se chama Brena. Ela também não tem mãe presente. A mãe dela foi para São Paulo trabalhar e manda dinheiro, mas não volta. Como você soube disso? Disse Lucas. Ela me contou, disse Manu. Depois que eu contei o mínimo honesto sobre a minha, e ela ficou quieta, e depois disse que a mãe dela também não estava. Você foi a primeira a contar, disse Lucas, porque ela parecia de um tipo que entende, disse Manu. Às vezes você sabe antes de saber. Olhei para ela. Às vezes você sabe antes de saber, confirmei. Ela me olhou com aquela expressão de criança que reconheceu que adulto concordou com coisa que criança disse, e que a concordância era real, não de protocolo. A Brena vai vir brincar sábado, disse. Eu disse que podia, mas perguntei depois que disse. Então perguntei agora. Lucas e eu nos olhamos. Pode vir a Brena, disse. Manu voltou ao jantar com aquela satisfação dela de quem tinha resolvido o que precisava resolver. A Brena veio no sábado. Menina de 9 anos, com aquela energia de criança que cresceu sem irmão e que, quando encontrava companhia, transformava o volume em 12. Chegou com a avó que a criava, mulher de uns 70 anos chamada Dona Filó, que me olhou com a avaliação de interior e que disse, depois de 5 minutos de café: você é a viúva do Antônio. Sou. Eu conhecia o Antônio de Feira, disse. Homem de palavra. Era, disse. Seu homem novo é do Pará, disse. Com aquela direteza de interior que não considerava que a observação precisava de contexto. É passante que ficou para ajudar na roça, disse. Que era a resposta que tinha dado para Dona Raimunda. E que era a resposta mínima honesta que eu tinha disponível. Dona Filó me olhou por um segundo com aquela avaliação de mulher velha que lê mais do que você diz. Passante que fica vira morador, disse, sem acusação, com observação de quem conhecia o padrão. Talvez, disse, ainda não sei. Dela ficou com aquilo. Você foi boa com o Antônio enquanto ele estava, disse. O Antônio falava bem de você na feira. Homem que fala bem da esposa na feira é homem que tem esposa de valor. Fiquei com aquela informação que não sabia que tinha. O Antônio falava de mim na feira. Obrigada, disse. Não é para agradecer, disse Dona Filó. É para você saber. Uma pausa. A comunidade fala do homem novo, mas eu disse que se você o acolheu, tem razão para ter acolhido. Ficou aquilo no ar entre nós. Dona Filó saiu com a promessa de buscar a Brena no fim da tarde. A Brena e Manu ficaram no quintal com as galinhas e com o barulho de 2 crianças que encontraram frequência comum com a velocidade que criança encontra quando a frequência existe. Lucas foi à cidade naquele sábado. Voltou com coisas do armazém e com expressão de homem que processou coisa além do armazém. Sentamos na varanda de tarde, enquanto as 2 crianças ainda brincavam no quintal. O seu Benedito do armazém me perguntou quais eram meus planos, disse. O seu Benedito pergunta planos de todo mundo, disse. Disse que tem terra à venda na região, disse. 15 alqueires a 2 quilômetros daqui. Dono foi para Brasília, não voltou, está vendendo por valor abaixo do mercado porque quer resolver logo. Fiquei com aquilo. Você está pensando em comprar, disse. Estou pensando em possibilidade, disse. Com aquela precisão dele de nomear onde estava no processo sem ir além do que estava, que é diferente de ter decidido. Olhei para o cerrado. Terra aqui é boa, disse. O solo tem qualidade que Pará não tem. Responde diferente a certo tipo de manejo. Pausa. Se você está pensando em retomar produção de médio porte, essa região tem o que precisa. Você sabe sobre produção de médio porte? Aprendi com o Antônio que tinha planos de expandir antes de não ter mais tempo de expandir. Uma pausa. Sei o que sei e sei o que não sei. O que não sei sobre o que você entende de manejo é o que você entende e eu não. Ele ficou me olhando. Você estaria confortável com o vizinho próximo? Disse, com aquela qualidade de pergunta que tinha mais do que estava na superfície. Depende do vizinho, disse.
Ficou quieto por um momento. Eu gosto daqui, disse, com aquela voz de quem estava dizendo coisa que havia verificado internamente antes de dizer em voz alta. A Manu está bem. A roça faz sentido. O trabalho tem ritmo que me corresponde. E, disse, porque havia e existe coisa que está crescendo, que não sei ainda o que vai ser quando crescer, disse, mas que não quero sair antes de saber. Fiquei com aquilo, coisa que estava crescendo que ele não sabia o que seria. Eu sabia de qual coisa estava falando, e a verdade era que eu também não sabia o que seria, mas também não queria que parasse de crescer antes de descobrir. O quarto de Davi foi na 3ª semana de abril. Não de forma planejada com data no calendário, de forma que chegou quando chegou, que é como coisas difíceis chegam quando você para de forçar e deixa chegar. Era domingo de manhã. Lucas estava na roça. As crianças ainda dormiam. Levantei, fiz café e, em vez de ir para a varanda, fui até a porta do quarto e abri de vez. Fiquei na entrada por um momento. O quarto tinha a cama pequena que o Antônio montou com aquele entusiasmo de pai que ainda não era pai, mas que ia ser. A cômoda com os primeiros itens que compramos, fraldas que ficaram no pacote fechado, roupinhas dobradas que nunca foram usadas, um urso de pelúcia pequeno que eu coloquei no dia que voltamos do hospital sem bebê, porque colocar ali era a única coisa que consegui fazer naquele dia. O urso continuava lá. Estava olhando a cama e a cômoda, e o urso, quando ouviu o barulho suave de pés na madeira do corredor. Manu apareceu na porta de pijama, com os cabelos soltos de sono. Me olhou o quarto. Voltou para mim. Você chegou na hora, disse ela. Parece que cheguei, disse. Eu ajudo, disse, que era o que havia dito semanas antes e que ela havia guardado e que estava cumprindo. Eu aceito, disse. Trabalhamos juntas naquela manhã. Não de descarte radical, de reorganização com cuidado. Manu entendia de forma intuitiva que aquele quarto tinha peso e que peso precisava de manuseio diferente de caixa de armazenamento normal. Ela pegava cada coisa e me olhava antes de fazer qualquer coisa com ela. Eu dizia o que era. Essa fica. Essa vai para doação. Essa fica comigo de outra forma. O urso ficou comigo. Em cima da cômoda do meu quarto, onde eu podia ver, mas onde não era o único ponto focal de espaço inteiro de quarto. As roupinhas foram para doação, guardadas com cuidado em caixa que Manu etiquetou com letra dela, grande e clara, escrevendo roupa de bebê para doação com aquela seriedade de quem entende que etiqueta importa. A cama ficou, mas virou cama de quarto de hóspede real, com colcha diferente e composição diferente que muda o aspecto do ambiente sem apagar o que foi. Lucas apareceu na porta quando estávamos terminando. Ficou olhando o quarto transformado. Me olhou. Como você está? Disse. Estou do jeito que fica depois de fazer coisa difícil que precisava ser feita, disse, que é cansada e mais leve ao mesmo tempo. Ele acenou com a cabeça de forma que dizia que conhecia aquele estado. Precisou da Manu, disse. Precisei da Manu, confirmei. Manu estava do lado com aquela expressão de criança que não buscava reconhecimento, mas que registrava quando o reconhecimento era real. Trabalhamos bem juntas, disse ela. Trabalhamos muito bem, disse. Naquela noite, os 3 ficaram na varanda, que era coisa nova. As noites anteriores eram de adultos na varanda depois que Manu dormia, mas Manu, naquele domingo, ficou acordada depois do jantar sem que ninguém dissesse que era hora de dormir. E ninguém disse porque não havia urgência de dormir em domingo, de fim de dia, que tinha sido do jeito que foi. O céu de abril tinha aquela qualidade de céu de Maranhão sem nuvem, estrelas em quantidade que cidade nunca mostra, com aquela densidade de pontos luminosos que, quando você olha por tempo suficiente, começa a parecer que está caindo em direção a eles. Manu estava no degrau da varanda com os joelhos dobrados, olhando para o céu. Você conhece os nomes das estrelas? Disse para mim. Algumas, disse. As que o Antônio me ensinou. Me ensina as que você sabe. Comecei a apontar e nomear.
as que eu sabia de fato e as que o Antônio havia me ensinado, e que eu havia guardado da forma que se guardam ensinamentos de pessoa amada, com aquele cuidado de coisa que não pode ser perdida. Manu ouvia com a concentração dela de quando estava arquivando. Lucas ouvia do lado, sem dizer nada, com aquela presença de quem está presente de verdade e não de protocolo. Em determinado momento, Manu disse: "Minha mãe sabia os nomes das estrelas?" Lucas ficou quieto por um segundo. "Sabia algumas", disse, com a voz de homem que estava sendo honesto com o filho sobre pessoa que era complicada de ser honesto sobre. Ela gostava mais das constelações do que das estrelas individuais. Dizia que o conjunto era mais bonito do que cada ponto sozinho. Manu ficou com aquilo. "Eu gosto das individuais", disse, "porque cada uma tem nome e história própria." "Você puxou mais ao pai nisso", disse Lucas. "Puxei mais ao pai em bastante coisa", disse Manu, sem drama, com aquele registro direto que era dela. Lucas pôs a mão na cabeça dela por um segundo com aquele gesto de pai que não precisa de palavra. Continuei nomeando estrelas até Manu adormecer no degrau, com aquela entrega de criança que dormiu no lugar onde estava, porque o sono veio antes da ideia de ir para a cama. Lucas a carregou para o quarto. Voltou para a varanda. Sentou do lado. "Você faz isso bem", disse ele, baixo. "Nomear estrelas. Receber criança", disse. "Ela fica diferente com você do que com a maioria dos adultos." "Ela é fácil de receber", disse. "Não é tão fácil assim", disse. "Ela é exigente de forma que a maioria não percebe porque ela não exige em voz alta. Exige na atenção que presta. Se você não é real, ela percebe e fecha." "Eu sou real", disse. "Eu sei que você é", disse, com aquela voz de quem estava dizendo coisa que tinha verificado por semanas e que estava pronto para dizer. Ficou aquilo entre nós. O cerrado de abril, as estrelas que acabei de nomear, o silêncio de casa com gente que era diferente de silêncio de casa sem ninguém. "Você disse que existe coisa crescendo, que você não sabe o que vai ser", disse. Disse. "Eu também não sei o que vai ser", disse. "Mas também não quero que pare." Ficou me olhando por um momento. "Então a gente deixa crescer", disse. "A gente deixa crescer", confirmei. Ficamos na varanda mais um tempo, com o silêncio que era de dois que tinham dito o que precisava ser dito e que não precisava de mais palavra do que já foi dita. E aquilo era suficiente por agora. Lucas comprou a terra em maio, não de impulso, de forma de homem que havia calculado variáveis por semanas antes de agir, que era o jeito dele de fazer qualquer coisa importante. Foi ao cartório na cidade numa quarta-feira de manhã, com a documentação que havia organizado e com o valor que havia reservado da venda da fazenda do Pará. Voltou de tarde com as escrituras, não fez anúncio. Colocou o envelope na mesa da cozinha quando chegou e disse com aquela objetividade direta que era dele: "Está feito." Peguei o envelope, abri. 15 alqueires de terra a 2 quilômetros do sítio Boa Vista, registrados em nome de Lucas Ferreira Campos. Fiquei olhando o endereço que era próximo o suficiente para ser vizinho e distante o suficiente para ser terra própria. "Você vai morar lá?", disse. "Quando tiver casa para morar", disse. "Que vai levar tempo de construir." Me olhou. "Enquanto constrói, se ainda for possível ficar aqui." "Ainda é possível", disse, antes de ele terminar. Manu, que estava na mesa fazendo tarefa da escola, levantou os olhos do caderno com aquela expressão de satisfação que ela deixava escapar quando coisa ia do jeito que considerava correto. "A Brena vai ficar feliz", disse. "A Brena?", disse Lucas. "Ela disse que ia ser chato se a gente fosse embora", disse Manu. Voltou para o caderno. "Então não vai ser chato." Lucas me olhou. O canto de boca dele levantou levemente, que era o jeito dele de sorrir e que eu aprendi a ler como sorriso real. A comunidade foi calibrando a opinião ao longo de maio, não de mudança dramática, de ajuste gradual que acontece quando realidade persiste por tempo suficiente para substituir especulação. Especulação tem prazo de validade curto, quando a situação real que foi especulada continua existindo sem confirmar as versões mais sensacionalistas.
Lucas era visível na região, de forma que a fofoca precisava de fato, e não de invenção. Trabalhava, não bebia em excesso, pagava o que devia no armazém sem atraso. Tinha filha, que estudava na escola municipal, e que a professora Dona Valdete havia mencionado para Dona Filó, que havia mencionado para a vizinhança que era menina de inteligência fora do comum. Dona Filó disse para mim diretamente, numa quinta-feira de feira: o homem se estabeleceu. Estabeleceu, confirmei. A terra dele é boa terra, disse ela. Descansada, com o manejo certo vai produzir bem. Ele sabe manejar, disse. Eu sei que ele sabe, disse Dona Filó, com aquela voz de mulher que fez observação própria e não estava repetindo opinião de terceiro. Vi a sua roça. Homem que trata a roça alheia com cuidado, trata a própria com mais cuidado ainda. Era lógica que fechava. A dona Raimunda continuou com o ceticismo dela por mais tempo, mas ceticismo de Dona Raimunda era condição de base que ela aplicava a qualquer situação nova, que não era pessoal, era temperamento. Em junho, ela apareceu com o caju da propriedade dela, que era gesto de interior de quando a fase de avaliação encerrou e a fase de vizinhança normal começou. Aceitei o caju. Em junho, Manu me pediu para ver as fotos do Antônio. Não de forma que me pegou de surpresa, de forma de Manu, que preparava o terreno antes de pedir coisa que entendia que podia ser sensível. Nos 2 dias anteriores, ela perguntou como o Antônio se chamava por extenso, onde ele cresceu, o que ele plantava antes de comprar o sítio. No 3º dia disse: tem foto dele? Tem, disse. Posso ver. Peguei o álbum que estava no fundo do armário do quarto, que era lugar que eu tinha escolhido porque era acessível, mas que eu precisava de intenção para acessar, que era diferente de deixar na estante, onde a vista cai por acidente. Sentamos na mesa da cozinha e abri. Manu ficou olhando cada foto com aquela atenção dela, de quando estava arquivando informação de forma permanente. Antônio de jovem com aquela cara de quem ainda estava tornando-se quem ia ser. Antônio na feira, foto que Dona Filó mencionou, que eu havia tirado de longe sem que ele visse e que era um dos meus favoritos, porque era o jeito que ele ficava quando estava em ambiente que gostava. Antônio no sítio com a mangueira menor do que estava agora ao fundo, que me dizia a data aproximada pela altura da árvore. Ele era bonito, disse Manu. Era, disse. Tem cara de pessoa boa. Tinha cara de pessoa boa porque era pessoa boa, disse. Ela ficou olhando por um tempo. Você tem foto do bebê? Disse. Baixo, com aquela qualidade de quem sabia que estava pisando em terreno difícil e que pisava de qualquer jeito porque considerava importante. Não tenho foto dele, disse. Não chegou a ter foto. Ela ficou quieta. Mas você sabe como ele seria? Disse. Imagino, disse. Como você imagina? Fiquei com aquela pergunta por um momento. Imagino com a testa do Antônio, disse. E com o olhar quieto que o Antônio tinha quando estava prestando atenção. E com aquela coisa que seria só dele que eu nunca vou saber o que era. Manu ficou com aquilo. Como a coisa que é só minha que meu pai não sabe nomear, disse. Como essa, disse. Ficamos em silêncio por um momento com o álbum aberto na mesa. Neuza, disse Manu. Você ainda vai poder ser mãe. Olhei para ela. Não sei se vou poder, disse. Honesto, que era o que ela merecia. Não sei se vou poder é diferente de não vou poder, disse, com aquela precisão dela de linguagem que às vezes me pegava de surpresa. É possibilidade aberta. É possibilidade aberta, concordei. Então ainda pode, disse ela. E fechou o assunto com aquela definitividade de 8 anos que considera raciocínio concluído quando conclui. Lucas começou a construção da casa em julho, com a ajuda de 2 homens da cidade que ele contratou, seu Maneco e o filho Beto, que faziam serviço de construção na região com aquela competência de quem aprendia fazendo e que tinha décadas de fazer. Eu ia verificar o andamento às vezes, não de fiscalização, de interesse genuíno em ver o que estava crescendo naquele terreno que ficava a 2 quilômetros do meu.
Lucas estava sempre no canteiro de obra quando eu chegava, trabalhando junto com seu Maneco e Beto, com aquele jeito dele de fazer coisa do começo ao fim. Está crescendo rápido, disse numa tarde de julho com o sol ainda alto. Tem que crescer, disse Lucas. Antes das chuvas de março quero o teto fechado. Vai conseguir. Vai, disse. Pausa. Com o ritmo que está. Ficamos olhando a estrutura que ia virando casa. Como você imagina quando estiver pronta? Disse. Funcional, disse. Com espaço para trabalho e espaço para descanso, quarto para Manu que seja dela de verdade, não de passante. Uma pausa. E espaço para visita. Que tipo de visita? Disse. Me olhou. O tipo de visita que vai querer ficar às vezes, disse. Ficou aquilo entre nós com aquela qualidade de coisa dita pela segunda vez, que é diferente da primeira vez, porque a primeira vez preparou o terreno e a segunda vez planta de verdade. Não respondi com palavra, mas não precisava. Ele sabia o que o silêncio dizia. Agosto foi o mês da conversa entre os dois. Não conversa planejada. Conversa de domingo à tarde, quando Manu foi com a Brena para casa de Dona Filó, e quando os dois ficaram no sítio com o silêncio de adultos que tinham coisa para dizer e que o momento chegou. Sentamos na varanda com café. Lucas disse, preciso te perguntar coisa que não sei se é cedo demais para perguntar. Se é cedo demais eu te digo, disse. Você pensa em mim de forma que não é só vizinho ou o homem que ajuda na roça, disse. Com aquela direteza que era marca registrada, sem rodeio, sem preparação elaborada, com a pergunta direta que ele considerava mais respeitosa do que estratégia. Fiquei com a pergunta, que era a pergunta que eu havia feito para mim mesma de formas diferentes nas últimas semanas, e que a resposta era mais clara do que eu havia admitido em voz alta até agora. Penso, disse. Ele ficou quieto por um momento. Eu também penso em você, de forma que não é só dona do sítio onde a gente ficou, disse. Que já estou certo disso faz tempo. O que não estava certo era do timing. O timing nunca está completamente certo, disse. Sempre existe razão para esperar mais. Sempre existe, concordou. A questão é o que você perde enquanto espera. Fiquei com aquilo. Eu perdi dois, disse. O Antônio e o Davi. Aprendi que esperar pelo momento perfeito é forma de chegar tarde no momento que existe. Aprendi coisa parecida, disse. Que o contrário também é verdade, que apressar para preencher espaço vazio produz coisa que não tem a qualidade de coisa que cresceu no ritmo certo. Então cresceu no ritmo certo? Disse. O que cresceu aqui, cresceu no ritmo certo, disse. Que é o único ritmo que eu confio. Ficamos em silêncio por um tempo. Manu sabe que você pensa assim? Disse. Manu sabe mais do que demonstra, disse Lucas. Ela construiu relacionamento com você que vai além de senhora gentil que nos recebeu. Ela construiu afeto real. Uma pausa. Ela nunca faz isso por protocolo. Quando a Manu gosta de pessoa, é porque chegou em conclusão própria. Ela chegou antes de mim em algumas conclusões, disse. Ela costuma chegar antes, disse Lucas, com aquele tom de pai que conhecia o padrão e que tinha feito as pazes com ele. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, nem nos 14 meses de silêncio vazio, nem quando a vizinha disse que eu era nova demais para estar sozinha, nem quando a comunidade começou a falar do homem desconhecido que apareceu na minha porta na chuva. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome, não de heroísmo, de constituição. Do jeito que coisas fundamentais são parte de quem você é antes de qualquer circunstância as testar. Mas naquele agosto, com a conversa de domingo e com o cerrado dourado de fim de inverno e com casa crescendo a 2 quilômetros que teria espaço para visita do tipo que quer ficar, naquele agosto me vi como outra coisa, além de mulher que resistia. Me vi como mulher que deixou crescer, que é diferente de resistir e diferente de conquistar. Deixar crescer é confiar que coisa que tem condição certa de crescer vai crescer sem você forçar, e que sua função é criar condição, não forçar resultado.
A noite de tempestade criou condição. O resto cresceu. Em setembro, Manu me perguntou coisa na cozinha enquanto fazia tarefa. Olhou do caderno para mim com aquela expressão de quem havia preparado pergunta e que decidiu que era a hora. Se o meu pai e você ficassem juntos de verdade, disse, eu te chamaria de mãe. Fiquei parada por um segundo. Não precisa me chamar de nada que não seja real, disse. Eu sou a Neuza, que é o que sou para você agora e que vai continuar sendo o que sou independente de qualquer outra coisa. Ela ficou com aquilo. Mas se quisesse chamar de outra coisa, disse, você deixaria? Deixaria, disse, se fosse real para você. Ela ficou pensando por um tempo com aquela seriedade de processamento dela. Vou pensar no nome, disse. Você tem tempo, disse. Tempo suficiente ou tempo de sobra? Disse. Tempo de sobra, disse. Ficou satisfeita com a resposta. Voltou para a tarefa. Naquele setembro, numa tarde de sol de início de primavera, fui até o pomar de manga, árvores, que o Antônio plantou com perspectiva de futuro que imaginou que teria. Que não teve da forma que planejou, mas que produziu de formas que ele não poderia ter calculado quando escolheu o espaçamento certo para o tipo de solo. Fiquei parada embaixo da mais velha das mangueiras. Você fez bem, disse em voz baixa. Que era o que dizia quando falava com o Antônio, de forma que mantive, porque era a forma honesta de continuar relação com pessoa que foi embora. Não de fantasma, de memória que você honra estando presente com ela às vezes. A casa continua de pé. O pomar está produzindo. A roça está melhor do que estava quando você foi. Pausa. Tem gente aqui agora, não igual a você, diferente, mas gente de verdade, com peso de verdade. O vento de setembro moveu as folhas com aquele som de folhagem que é sempre o mesmo som e que sempre parece resposta quando você está no estado certo para ouvir. Obrigada pela manga, disse. Pela terra, por ter escolhido bem o espaçamento. Fui para casa. Lucas ficou na porta da cozinha quando cheguei. Manu estava na mesa com a Brena, estudando para a prova de matemática que era na quinta-feira. As duas com cadernos abertos e aquela concentração de dupla que tinha dividido responsabilidades. Lucas me olhou com aquela atenção de homem que notava o estado da outra pessoa antes de perguntar. Você estava no pomar, disse. Estava. Com o Antônio? Fiquei com aquela pergunta. Com a memória dele, disse. Tem diferença? Tem, disse. Memória é minha. A dela não foi, mas ficou de forma que ainda cuida. Ele ficou com aquilo. A Cláudia foi e não ficou de forma que cuida, disse. Com aquela honestidade de quem havia chegado a esse reconhecimento com o tempo e que estava pronto para dizer. Que a diferença é que a Manu vai entender melhor quando tiver mais para entender. Ela vai entender, disse. Porque você vai continuar sendo honesto com ela. Vou, disse. Entrei na cozinha. Manu levantou os olhos do caderno por um segundo. Você parece diferente quando vem do pomar, disse. Como diferente? Disse. Mais inteira, disse Manu. Voltou para o caderno. É bom. A casa de Lucas ficou pronta em novembro, antes das chuvas de março, como ele havia calculado. Fui ver quando seu Maneco e Beto terminaram o último detalhe. A janela do quarto de Manu, que ela havia escolhido que ficasse voltada para o leste, porque queria ver o sol nascer de manhã. Era casa simples, de construção honesta, paredes retas, telhado que ia durar, espaço que foi pensado com função em vez de aparência, com quarto de Manu, que tinha janela voltada para o leste, e com quarto de hóspede que tinha colcha dobrada na cama, que Manu escolheu na loja da cidade com aquela seriedade de quem estava escolhendo colcha de quarto específico e não colcha genérica. Por que você escolheu essa? Disse quando vi a colcha azul que ela trouxe. Porque é a cor favorita do meu pai, disse Manu, e porque combina com o jeito que você se veste às vezes. Olhei para a colcha azul, olhei para ela. Você combinou de propósito, disse. Eu combino quando faz sentido combinar, disse ela. Com aquela inocência que não era totalmente inocente, naquela noite, com a casa nova inaugurada com jantar que os quatro fizemos juntos,
Eu, Lucas, Manu e a Brena que Dona Filó deixou ficar porque era celebração e celebração pedia mais gente. Fiquei na varanda nova olhando para o cerrado que ficava entre essa casa e o sítio Boa Vista. 2 quilômetros de caatinga e de terra trabalhada. Lucas ficou do lado. "O que você está pensando?" disse. "Estou pensando que a tempestade de março fez mais do que eu calculava quando abri a porta", disse. "O que você calculava quando abriu a porta?" disse. "Que 2 encharcados precisavam de teto e que eu tinha teto", disse. "Era o cálculo." "E o que a tempestade fez além disso?" Fiquei com a pergunta. "Trouxe gente que preencheu o silêncio de forma que silêncio não é mais vazio", disse. "Trouxe menina que me ajudou a arrumar quarto que não conseguia arrumar sozinha. Trouxe trabalho que fazia sentido para os 2 lados. Trouxe vizinho de 2 quilômetros que tem colcha azul no quarto de hóspede. Trouxe bastante coisa para uma noite de chuva", disse Lucas. "Trouxe bastante coisa", confirmei. Ficamos em silêncio por um tempo. "Manu vai dormir aqui hoje", disse. "Primeira noite na casa nova." "Ela estava ansiosa durante o jantar", disse. "Tentava esconder, mas estava." "Ela tenta esconder entusiasmo, porque acha que entusiasmo excessivo é vulnerabilidade", disse Lucas. "Ainda está aprendendo que não é." "Vai aprender", disse. "Com quem aprende as coisas aqui vai", disse. Me olhou. "Com você." Fiquei com aquilo. Com você. Com mulher de 27 anos que abriu porta na chuva por instinto de hospitalidade que o Maranhão ensina e que encontrou do outro lado 2 encharcados que precisavam de teto e que acabaram sendo mais do que isso, e que mais do que isso acabou sendo exatamente o que precisava ser. "Boa noite, Lucas", disse. "Boa noite, Neuza." Voltei para o sítio Boa Vista pela estrada de 2 quilômetros com o céu de novembro cheio de estrelas, que aprendi a nomear com o Antônio e que ensinei para Manu e que ia continuar nomeando enquanto houvesse quem quisesse ouvir. A casa estava quieta quando entrei, mas era o silêncio certo, o silêncio de casa que tem vida ao redor, que tem vizinhança a 2 quilômetros, que tem menina que vai acordar amanhã cedo para ver o sol nascer pela janela voltada para o leste. Não o silêncio vazio de viúva sozinha. O silêncio de mulher que deixou crescer o que precisava crescer e que estava de pé no meio do que cresceu. Fim.